Senhoras e senhores, muito boa tarde. E muito obrigado por estarem aqui. Isso aqui é um momento muito legal que a ABCD tem a honra de dividir com alguns que a gente consegue chegar, com alguns estados onde a gente consegue ir, porque o Brasil é muito grande, mas a gente tem conseguido muita coisa. Então, a Bahia está nos dando mais essa felicidade, porque não existe estado que nem esse aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui. Meu nome é Luciana Guedes, eu sou da diretoria da ABCD e eu estou fazendo a abertura institucional para, em seguida, eu chamar a presidente da ABCD, que é outra pessoa iluminada que vai fazer a abertura oficial disso aqui. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria contar para vocês um pouquinho do que é a ABCD, do que é o nosso trabalho, porque ele é realmente muito bonito e muito encantador. Tudo o que a gente faz, absolutamente tudo o que a gente faz, é comunicar o impacto da vida com a doença inflamatória intestinal. Então, é exatamente isso, não é apenas a doença, a gente procura ir um pouquinho mais adiante. Então, para isso, a gente trouxe aqui um pouco do histórico, que começa com este querido colega e amigo, que é o Dr. Flávio, que é fundador da ABCD, junto com a Maria Isabel, que é nutricionista, que sempre dá aulas brilhantes e que vai dar uma aula aqui também, que é a nossa tesoureira, está aqui na minha frente, linda, obrigado. E eles fundaram a ABCD há 27 anos atrás, quando a ABCD era um sonho. E, a partir daí, junto com o trabalho incessante do Flávio, junto com o Bel, junto com mais tantas outras pessoas, o Flávio, então, passa a batuta da presidência para a doutora Marta Machado. E esse exemplar é o primeiro exemplar da ABCD em Foco, que é uma revista que a gente faz de tiragem semestral e que qualquer um de vocês pode ter acesso através do nosso site. Nós somos 25 pessoas, nós somos um grupo de muita expertise, muitos pacientes, são 16 pacientes, são 9 profissionais de saúde. A gente troca muita ideia, a gente é muito colorido e a gente tem muitos parceiros. E dentro da ABCD, esses parceiros também se desenvolvem, como é o caso da Júlia, que está aqui na frente, que é do leste mineiro, de uma cidade bem pequenininha, chamada Caratinga, que é a cidade do menino maluquinho e do Enfio. E a Júlia faz um trabalho belíssimo lá. E a gente também tem a Alessandra, que ainda não chegou por um atraso de voo, que tem um blog que chama Farmalê. Todas elas comunicam a vida com a doença inflamatória intestinal. E, além de toda essa gente que está aí, cujos logos estão mais ou menos desenhados. Mas aqui eu queria fazer um agradecimento muito especial à DI Bahia, que é um grupo de apoio aos portadores de doença inflamatória intestinal da Bahia, que nos ajudou demais em tudo, não tem limite para agradecer. Então, foi um pessoal que realmente nos apoiou em absolutamente tudo. E as doutoras, que eu falo que é um arrastão, porque elas são lindas, competentes, super alegres e que vão dar aulas aqui, que seguramente são como elas são. Doutora Genoli, doutora Flora, doutora Adriana, doutora Monique, que veio lá de Santa Catarina falar sobre tantas coisas importantes que eu não vou dar spoiler nenhum aqui. Doutora Marina e, gente, doutora Adriana. Olha, não termina mais. Vocês vão ver na agenda. Então, eu queria contar para vocês, a ABCD em Foco está à disposição de vocês no site, tem uma tiragem semestral e, como vocês são profissionais de saúde, vocês podem escrever para a ABCD e a ABCD pede para entregar exemplares impressos nos seus locais de trabalho. Tá? Doutora Neogélia, que eu conheço há 20 anos, quando fazia investigação clínica junto conosco. A gente vai falando da vida, é assim. A gente tem cartilhas que estão aí à disposição de vocês também, para buscar ajudar o paciente com doença inflamatória intestinal. Tudo que a gente faz
é para esta população. Não existe nada que a gente faça que não tenha esse propósito desde o início e até o fim. Não existe nenhuma negociação que fuja da comunicação da doença inflamatória intestinal para as pessoas que são, de certa maneira, obrigadas a conviver com elas. E durante o mês de maio, o ABCD ilumina monumentos. E o Tribunal de Justiça da Bahia, através da DI Bahia, foi iluminado aqui em Salvador, além de vários outros lugares lindos que o Brasil traz para a gente enxergar vestido de roxo, que é o mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais. A gente procura navegar essa nossa geografia pelo Brasil. Essas estrelinhas é onde a gente conseguiu chegar e a gente precisa conseguir chegar um pouco mais. A gente traz esses fóruns de pacientes. Esse ano é mais um dos fóruns que a gente procura realmente chegar perto. É o dia de amanhã, é o Fórum dos Pacientes. Então, vocês todos estão convidados a vir, porque é mágico. É realmente mágico quando a gente vê que um paciente começa a interagir, às vezes com o doutor que está aqui na frente, que está conversando, que ele conhece só lá no consultório. Então, eu realmente convido vocês todos para participarem, porque é muito bonito. E é extremamente consistente. O paciente vai para casa com uma bagagem não só de informação, mas de carinho também muito grande. A gente faz pesquisa e as coisas que a gente diz aqui são baseadas em evidências científicas. A gente publica como é a vida do paciente. E esse ano a gente completou a 3ª onda da jornada do paciente e a Bahia está de parabéns, porque a Bahia trouxe muita gente respondendo. Eu estou falando de uma população hoje, que já está fechada, de 3.639 brasileiros, dos quais, se eu não me engano, 19% são baianos. Eu posso estar enganado. E a gente vai publicar isso também. Ano que vem, faz 10 anos que a gente desenvolve essa pesquisa de como é viver com a doença de Crohn, com a doença retocolite ulcerativa. Quanto tempo que leva para esse diagnóstico ser feito? Quanto tempo que eu perco para esse diagnóstico ser feito? Quanto tempo que leva para conseguir uma colonoscopia? Como é que eu saio do consultório médico? Eu saio satisfeito? Essas são algumas das questões que a gente traz. Por exemplo, o sentimento de que aspectos importantes não foram discutidos depois que o paciente sai da consulta médica. Ficaram muitas dúvidas e a gente está falando de 60% de uma população, pessoal, que talvez seja a maior amostra do planeta de um questionário estruturado. Então, isso é bastante relevante. E a gente sabe que o impacto, mesmo em remissão, o impacto desta doença chega a 80% na vida dessas pessoas. Então, muito respeito à comunicação. Eu insisto que os pacientes precisam ser ensinados de que uma boa comunicação realmente abre portas. Ela é uma chave. E isso é o que a ABCD traz, além de uma força muito grande entre braços e pernas que fazem, à luz do que as formigas fazem, a gente conseguir carregar juntos, digamos assim, um peso de conteúdo, um peso de sentimento, que é super alto. Então, pessoal, esse é o nosso lema. A gente procura sempre incluir, a gente procura sempre ser diverso. A gente sabe que não existe futuro também se não houver acesso e acessibilidade. Essas são as mensagens que eu tenho para trazer para vocês. Eu agradeço muito de novo a presença de cada um, a todos que fizeram esse fórum acontecer, e eu chamo a doutora Marta para fazer a abertura oficial do FOPAD. Boa tarde a todos. Eu acho que a Luciana já mostrou realmente a nossa dedicação. Há 27 anos a gente realmente cuida, quando não existia nada de doença inflamatória intestinal no Brasil há 27 anos.
Então, há 27 anos, o Dr. Flávio, que fez um estágio com o assistente do Dr. Crohn, gente, que chamava o Dr. Corelitz. Chegou no Brasil com o apoio do Crohn Colitis, porque o irmão do Bill Clinton tem retocolite, então ele chegou com apoio para fundar essa associação no Brasil, quando a gente não tinha nada, a gente tinha sulfasalazina, corticoide, chegando a mesalazina no Brasil. Então, realmente, eu acho que é um trabalho, todo trabalho que se perpetua, sem nenhum fins financeiros, o que é uma coisa muito legal, porque todos que trabalham, todos esses membros, é todo mundo voluntário nesse trabalho. Então, a gente vem vindo pelo Brasil inteiro, e eu acho que isso vai dando uma coisa que eu acho que é fundamental na vida, que se chama união. E eu sempre imagino, com esse curso de capacitação, com essa sala lotada, que cada um de vocês vai sair com o que é essa doença na cabeça de vocês. Amanhã vocês vão ajudar alguém que não tem o diagnóstico, ou que tem o diagnóstico e está perdido, que está emocionalmente muito atrapalhado com o diagnóstico. Então, esse curso realmente me motiva muito ver a sala cheia, porque vocês amanhã de manhã vão ser o veículo de todo esse nosso trabalho até aqui. E a gente adora a Bahia, então a gente do Sul, então, vocês viram, nós estamos fugindo do furacão que estava lá ontem, então até uma sorte, ontem eu disse, ai, que beleza que eu estou na Bahia, porque nós estamos sofrendo lá. Então, nós realmente, a nossa agenda é muito legal, vocês vão ver, são profissionais, amigas, competentes e dedicadas ao carinho que esses pacientes precisam, porque eu acho que lidar com doença inflamatória intestinal é muito difícil, óbvio, para quem tem a doença, mas a gente também, a gente sofre por não ter remédio, não conseguir uma assistência legal, porque a gente conhece o rumo que vai essa doença. Então, eu acho que esse curso, que nós vamos esse é o ABC do curso da doença inflamatória intestinal, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar a partir de amanhã. Então, eu tenho a honra de convidar, é tudo amiga que é a baianada. Eu chamo de baianada cada vez que a gente se encontra, depois elas ficam debochando do meu sotaque ainda por cima, mas eu aguento. Eu tenho a honra de convidar a doutora Adriana Ribas, que é gastroenterologista e professora do curso de medicina da UNEB e membro do GDIB, que é o grupo de estudo. Ela vai nos falar o que são as doenças inflamatórias intestinais. Adri. Oi, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando para vocês sobre um tema tão importante quanto esse, né? A gente tem uma gratidão imensa, né, pelo trabalho que a BCD faz ao longo desses anos. Então, para mim, é uma honra esse convite. Então, depois de mais de 10 anos trabalhando com doença inflamatória intestinal, lá no Roberto Santos, né, que é um dos 2 ambulatórios de doença inflamatória aqui da cidade, no SUS. O outro é no UPS, coordenado por doutora Marina, entre outras colegas. A ideia que eu tenho de doença inflamatória intestinal, eu diria que elas são o resultado de meses ou anos de inflamação sistêmica não atenuada, ou seja, uma inflamação que perdeu o controle, né? Advindas do aumento da permeabilidade intestinal, resultando em ulcerações do trato gastrointestinal e desabsorção de nutrientes. Então, a gente vai ter uma tríade, né, de aumento de permeabilidade intestinal, surgimento de anticorpos antimicrobianos, justamente porque a gente perde aquela tolerância, né, a capacidade da gente reconhecer o que é próprio e o que não é próprio, a capacidade da gente defender realmente o que é que a gente deveria defender, e não de atacar nossas próprias células, né? E isso também leva a uma alteração perpetuada da nossa microbiota, ela vai ficando cada vez mais inflamatória. Então, esses 3 resultantes aqui provavelmente vêm de um paciente que já tem uma bagagem genética, né? Então, já traz mutações associadas com essa perda de tolerância, enfim. E aí a gente vai ter úlceras no trato gastrointestinal. No caso da doença de Crohn, pessoal, essas úlceras elas podem surgir em qualquer parte do trato gastrointestinal, da boca até o ânus. Essa é uma foto de um paciente com uma estenose, né? O intestino realmente, pela inflamação acentuada, acaba se fechando, né? E ao lado eu tenho uma foto de um paciente com uma retocolite ulcerativa com úlceras mais superficiais.
na parte do diagnóstico, a gente vai detalhar mais esses fatores. E quais seriam os fatores de riscos relacionados às doenças inflamatórias? Então, ao longo dos anos, a gente foi, através dos estudos de coorte, demonstrando certa causalidade, não somente com os estudos transversais, onde a gente não poderia inferir causalidade. Cada vez mais a gente tem coortes históricas que mostram que indivíduos que se alimentam com a dieta ocidentalizada, uma dieta baixíssima em fibra, uma dieta com alimentos ultraprocessados, que são ricos em aditivos químicos, conservantes, emulsificantes, vários outros aditivos que coloridos artificialmente, enfim, justamente que a indústria coloca para deixar aquele alimento mais palatável, mais viciante, enfim, isso vai minando a quantidade de bactérias boas, bactérias benéficas que a gente tem, né? O uso de antibiótico também na primeira infância tem sido cada vez mais relacionado, não só na primeira infância, eu digo a primeira infância porque é quando a gente está compondo a nossa flora, a nossa microbiota intestinal, né? Então, essa identidade, cada um vai ter a sua. Ao longo da vida também é importante que a gente evite o uso de antibióticos de forma indiscriminada. E o estresse, de forma perpetuada, também pode ser gatilhos para a doença inflamatória intestinal. Tem vários outros, né? Infecções, a gente viu muito com o Covid, o próprio SARS-CoV, né, trazendo uma baguncinha ali justamente pelaquela inflamação no ilho terminal, e isso leva à tempestade de citocinas, enfim, não só ele, mas como gastroenterites, pacientes com HIV, H. pylori, às vezes a gente vê essa associação, né? Então, cada vez mais a gente vai caminhando nesses fatores de riscos para tentar atenuá-los, né, para tentar trabalhar com prevenção. Essa é uma foto do trato digestivo, só para vocês entenderem, né, quão complexo é nosso sistema digestivo, nosso trato gastrointestinal. Esses pacientes, eles não vão ter uma doença localizada no intestino, eles vão ter uma doença sistêmica, porque o intestino ele conversa diretamente com vários órgãos. Então, a gente vai ter o eixo intestino-cérebro, a gente vai ter o eixo intestino-fígado, o eixo intestino-pele, o eixo intestino-articulação, e é por isso que mais na frente a gente vai falar sobre manifestações extraintestinais. Então, essa foto ela ilustra muito bem assim, um comparativo entre uma microbiota altamente saudável, funcional, que é a microbiota da esquerda, é uma microbiota rica, diversa, com fungos, vários tipos de bactérias, a gente tem bactérias benéficas, bactérias não tão funcionais, que são as protobactérias, a gente tem uma adequada apresentação de antígeno, vejam vocês aqui a célula dendrítica emitindo o seu podócito numa barreira que está íntegra, e esse antígeno luminal vai ser exposto para um linfócito, né? E aí, a partir daí, se esses linfócitos forem funcionais, eles vão constituir linfócitos de memória, linfócitos regulatórios, e vão produzir mais interleucina 10, que é uma interleucina mais associada à saúde do que doença, tá? À medida que eu vou caminhando para a foto à direita, eu vou tendo uma disbiose perpetuada, ou seja, eu tenho uma perda da diversidade de bactérias, eu tenho uma perda da integridade dessa barreira, e eu vou ter uma hiperestimulação do meu sistema imunológico com a alta produção de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, que são todas citocinas que vão recrutar mais e mais e mais células para aquele ambiente que já está devastado. Tá? Então, eu faço muito um paralelo com uma floresta, né? Então, se a gente tem uma terra inóspita, que nada cresce, a gente vai ter um paralelo com a disbiose. Se a gente tem uma floresta amazônica, uma floresta rica, com muita diversidade, com várias nascentes, a gente vai ter como combater uma possível praga que possa acontecer. Então, os indivíduos que têm doença inflamatória vão ter úlceras, às vezes não tem essas úlceras, tem erosões, tem inflamações mais incipientes, depende da fase onde a gente está pegando aquela doença, né? E a doença inflamatória e o próprio trato digestivo, eles têm funções assim que são primordiais em relação à digestão, né? Então, uma microbiota saudável vai produzir enzimas digestivas, então o paciente vai tolerar melhor os alimentos, a gente vai conseguir quebrar os macronutrientes, as proteínas em aminoácidos, os carboidratos em glicose, os lipídios em triglicerídeos de cadeia média, para fazer uma adequada absorção no delgado. Quando eu tenho um prejuízo dessas funções,
eu não vou ter uma adequada absorção, eu não vou ter uma adequada síntese de vitaminas, né? Eu vou ter uma competição ali naquele delgado por nutrientes. Hoje a gente está vendo muito, né, supercrescimento bacteriano, tem aparecido muito no nosso consultório. A gente não pode inferir uma causalidade ou inferir que todo paciente com supercrescimento bacteriano vai ter doença inflamatória, não é sobre isso. Mas vocês entenderem que existe aqui uma plausibilidade biológica e cada vez mais estudos surgindo que essa perda da diversidade, perda da integridade de barreira, vai levar a ulcerações. E se a gente não conseguir frear esse processo inflamatório, a gente perde o time do diagnóstico e do tratamento, tá? Então, nessa foto aqui da esquerda, a gente vai ter uma melhor modulação imunológica, uma produção adequada de IgAs, que são imunoglobulinas dessa primeira linha de defesa aqui, que é a barreira trato-gastrointestinal. A gente vai ter adequada produção de contra patógenos, a gente vai ter a produção de hormônios intestinais, enfim, como eu já havia falado. E o que nos alarma é que essas doenças não eram frequentes aqui no Brasil nos anos 80, 90, como a própria doutora Marta já falou, mas aqui agora a gente se encontra numa prevalência muito maior, né? Então eram doenças raras, até 30 por 100 mil habitantes. Hoje a gente fala de uma doença que já tem coortes demonstrando 100 a cada 100 mil. Então é uma prevalência que está se compondo, né? Esse é um artigo publicado por Dr. Kaplan, que estuda muito a epidemiologia, ele faz um paralelo com a guitarra aqui. Por exemplo, nessa linha de baixo, eu vou ter incidência. Quando essa corda está frouxa, como no estágio 1, aqui a gente não sentia tanto o impacto socioeconômico dessas doenças, né? Mas, à medida que eu vou apertando, tá, a guitarra, a frequência ela vai aumentando, ou seja, a incidência vai aumentando. Como é uma doença com baixa mortalidade, eu vou compondo a prevalência, e isso vai trazendo sobrecargas cada vez maiores ao sistema público e de saúde suplementar também. Tá? Então, o Brasil se encontra na fase de aceleração de incidência, já caminhando para uma composição de prevalência daqui nos próximos 10 anos, e é por isso que a gente precisa agir brevemente. Então, se teremos cada vez mais pacientes vivendo por muitos anos com doença inflamatória, o desafio ele deixa de ser apenas tratar bem. A gente precisa tratar bem nosso paciente e manter o sistema sustentável e trabalhar também com prevenção, né? Esse é um estudo de Renata Frois, nossa colega do Rio de Janeiro, que publica muito nessa parte de INSS, ela trabalha lá com a Seguridade Social, e ela trouxe essa avaliação dos pacientes com cronicolite de 2010 a 2014, foram 5 anos de estudo, onde ela verificou que a minoria ali dos pacientes contribuíam para o sistema previdenciário, né, 0,01, mas os custos relacionados ao afastamento desses pacientes eram em torno de 1%. Então, isso mostra quão impactante é. Boa parte desses pacientes ficam afastados. Essa é a média de 314 dias de afastamento do trabalho, mais de 98 milhões gastos aí nesses 5 anos com pacientes com doença inflamatória. Hoje esse número deve estar muito maior, porque a gente tem cada vez mais tecnologias surgindo em relação às terapias biológicas, às pequenas moléculas, e isso vai aumentando certamente os custos. E aí o próprio Kaplan coloca isso, né, como prevenir, né, para que a gente não entre num colapso social em 2045. A gente precisa discutir dieta com os nossos pacientes, hábitos de vida, discutir biomarcadores que vão predizer a doença, né, para a gente ter um diagnóstico precoce, discutir alternativas de modulação de microbiota, fazer discussão entre os pares dos casos complexos. Caso você não esteja dando conta, encaminhe para um serviço de referência. Aquele paciente que precisa de uma doença mais agressiva ser olhado por profissionais que já estão ali na labuta já há um tempo, que já tem uma certa experiência e sabe ter uma conduta um pouco mais assertiva, além da gente discutir também terapias que são custo-efetivas e, por que não, os biosimilares, que são medicações bem análogas aos produtos originadores, né, os biológicos que iniciaram, mas que, aos poucos, a gente vai fazendo depois da quebra da patente, a gente tem empresas que tentam replicar aquela molécula e o custo chega a ser 40% a menos. Então, a gente vai ter maior concorrência no mercado, a gente vai tratar adequadamente esses pacientes e
e não vai ficar somente limitando nossos custos a uma pequena parcela de pacientes, né? E, sim, já há publicações sobre prevenção das doenças inflamatórias, mas como é que eu posso instituir isso na prática? Então, a gente vai trabalhar, principalmente, com níveis de prevenção. Então, na prevenção primária, que vocês conhecem muito bem, a doença ainda não chegou. Mas eu deveria ter um olhar bem dedicado para aqueles pacientes de risco aumentado, que são os familiares de primeiro grau dos pacientes com doença inflamatória. Os filhos, os irmãos, enfim, que apresentam já doença inflamatória, que provavelmente já carregam algum gene que predispõe à doença inflamatória. E aí eu vou enfatizar realmente medidas que façam com que esse risco ele não aumente ainda mais, né? Então, evitar o uso de antibióticos de forma desnecessária, né? Melhorar a alimentação, fazer leitura de rótulos, enfim. Na secundária, na prevenção secundária, eu vou fazer de tudo para evitar a progressão daquela doença, né? Então, que está se instalando, não é uma doença com sintomas já bem apresentados, mas eu tenho lesões ali, como vocês podem ver na figura. Lesões microscópicas que podem dar uma deficiência de vitamina aqui ou ali, que podem dar uma calprotectina tocada. Daí a gente pode discutir, inclusive, estratégias de prevenção que já são utilizadas na artrite reumatoide e no diabetes tipo 1, né, onde há painéis moleculares que vão dar uma relação com o risco daquela doença aparecer. Mesmo a doença não estando instalada até aquele momento, a gente já pode intervir com algumas medicações. Na doença inflamatória, a gente está bem aquém disso, mas isso já vem sendo discutido de acordo com os principais estudiosos aí em prevenção, como a doutora Joana Torres, que foi quem publicou esse artigo. E na prevenção terciária, a gente vai tentar fazer um diagnóstico precoce das possíveis complicações, tratá-las de forma adequada, instituir cirurgia no paciente que não tem mais como ir para o tratamento clínico, já testou de tudo, enfim, e está com indicações cirúrgicas, e prevenir uma doença que seja uma doença incapacitante. Uma doença incapacitante seria aquela onde o paciente ele fica muitas vezes acamado devido à sarcopenia, muitas vezes com intestino curto, necessitando de nutrição parenteral, uma doença onde o paciente tem tanta dor que ele não consegue mais trabalhar, que ele não consegue conter suas fezes, né, incontinência fecal, enfim, todos esses são sintomas relacionados a uma doença muito grave. Tá? Esse é o estudo MECONI, um estudo também de prevenção, tocado por doutora Joana, que eles avaliaram a microbiota dos filhos das mães com doença inflamatória e das mães com doença que não tinham doença inflamatória. E eles viram que a assinatura de bactérias que formam aquela microbiota, advindas de filhos de mães com doença inflamatória, é uma assinatura menos diversa, como vocês podem ver ali em vermelho, com proteobactérias, gama-proteobactérias e pouca quantidade de bactérias que seriam funcionais, como Bifidobacterium, enfim, que vão produzir ácido graxo de cadeia curta, mantendo uma boa função de parede intestinal, né? Então, aqui há uma razão da gente trabalhar também com as nossas mulheres grávidas, a fim da gente diminuir o impacto, porque a formação da microbiota daquele ser humano está sendo desenvolvida ali, intraútero. Tem vários também estudos surgindo, aí mostrando a relação, tá, do consumo de ultraprocessados, que são esses alimentos aí ricos em açúcares, gordura trans, sódio em excesso, entre outros aditivos químicos. Essa é uma coorte de mais de 245 mil pacientes, utilizando 3 coortes, né, diferentes de profissionais de saúde, enfim, que foram seguidos. E eles olharam para trás e viram quem que comia ultraprocessados, quem não comiam, e aí o risco ele foi altamente relacionado ao consumo de ultraprocessado e doença de Crohn, principalmente do que relacionado com retocolite ulcerativa, como vocês podem ver ali, um hazard ratio de 1,7. Então, aqui a gente fala muito sobre a leitura de rótulos, evitando a ingesta de ultraprocessados. Tem aplicativos que ajudam a gente a fazer isso, como o Desrotulando, eu não sei se vocês conhecem, mas o Desrotulando é um aplicativo desenvolvido pelo pessoal de nutrição da USP. Ele dá uma nota de 0 a 100 para todos os alimentos, e o ideal é que a gente consuma alimentos com a nota acima de 70, que teria um rótulo limpo, né, que é o Clean Label. Então,
evitando aí a ingesta de químicos. Incentivar o consumo de fibras, como eu já falei, fibras, elas vão ser combustíveis para as nossas bactérias boas. Teoricamente, a gente vai estar dando ração mesmo para os nossos bichinhos, né? Então, as fibras vão produzir ácido graxo de cadeia curta, entre eles o butirato, o propionato, o acetoacetato, mantendo uma boa produção de muco, que é o que garante aquela proteção de barreira, né? Pelo contrário, quando a gente não consome fibras, né, numa dieta ocidentalizada, a gente vai ter a produção de ácidos biliares tóxicos, a gente vai ter um aumento dessa permeabilidade intestinal e uma maior produção de citocinas inflamatórias. Então, vários são os fatores relacionados à prevenção. A gente chama atenção aqui, inclusive, do equilíbrio do eixo cérebro-intestinal, com um melhor controle da ansiedade, depressão, ter cuidado com o uso de anti-inflamatórios, tá, de uso indiscriminado, antibióticos de uso indiscriminado, e priorizar aí a saúde mental. E quais os principais sintomas aí apresentados pelos pacientes, né? Então, aqui, vocês vejam que aqui é uma colonoscopia com aspecto normal da mucosa. Então, aqui tem integridade de barreira e eu tenho uma adequada tolerogênese. Eu consigo fazer uma resposta imunológica adequada aos antígenos luminais. Mas, quando eu tenho doença inflamatória, muitas vezes isso está disfuncional e aí eu vou ter úlceras. Na doença de Crohn, é uma doença onde as úlceras surgem da boca ao ânus, de forma salteada, com uma inflamação que é transmural, ou seja, que pega todas as paredes ali do intestino, né? A mucosa, a serosa, muscular, enfim, e a submucosa. E muitas vezes esses pacientes complicam, tá, com perfurações, com úlceras, com estenoses, né? Boa parte dos pacientes vão ter uma doença no ilho terminal. E na retocolite tem esse padrão mais contínuo, mais superficial, mas ainda assim a colectomia, que é a retirada do cólon, acontece em 10 a 15% dos pacientes, cada vez menos agora com as terapias avançadas, né? Em relação aos sintomas, às vezes não dá para diferenciar pelos sintomas o que é Crohn do que é retocolite. Então, a colonoscopia ela vai ser o principal exame, assim como os estudos de Delgado, o pessoal vai falar mais na frente. Mas o paciente vai ter diarreia crônica, alteração do hábito intestinal, inclusive pode ter constipação. E na constipação, a jornada do paciente é mais dura ainda, porque o colega muitas vezes não pensa em doença inflamatória com constipação. Do abdominal com despertar noturno, sangramento nas fezes, uma perda ponderal não intencional, manifestações extraintestinais, úlceras orais, fissuras ou fístulas perianais de difícil cicatrização. Então, a gente tem uma janela de oportunidade para agir, tanto no Crohn quanto na retocolite. É por isso que a gente está aqui, né, numa luta incansável, nessa educação continuada com os profissionais de saúde. Isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes a doença surge 10 anos antes, é uma fase pré-clínica, mas quando ela se apresenta, ela pode se apresentar já com um componente muito grave, inclusive necessitando de cirurgia. Enfim, essa é uma foto de uma região perianal de uma paciente com doença fistulizante ultra grave. Tá? A gente não quer que o paciente chegue nesse estado, né? Tampouco com a estenose, como essa outra foto aí de cima, onde o paciente muitas vezes não consegue comer nada porque distende, porque vomita, enfim, e emagrece muito rapidamente. Na retocolite, a gente também tem uma janela de oportunidade. Muitas vezes esse paciente ele vai complicar com displasia, com neoplasia, com perda da adequada motilidade, esse cólon fica tubular, ele não consegue formar as fezes, ele vai ter incontinência fecal, então o ideal é que a gente também trate de forma precoce. Os critérios, né, os red flags para a doença de Crohn, mais ou menos o que eu já falei, mas está presente no livro do GEDIB, tá? Que é justamente fístula perianal complexa, aparente de primeiro grau com doença inflamatória intestinal confirmada, uma perda ponderal não intencional, do abdominal, diarreia noturna, febre. Lembrar de febre, pessoal, principalmente na adolescência, os pacientes podem ter uma febre de origem determinada. E a ausência de dor abdominal após ingestão alimentar, principalmente após comer vegetais. E as manifestações extraintestinais, elas, na verdade, são várias.
desde as articulares, quanto das oculares, de pele, de hepatobiliares. Muitas vezes surgem anos antes da doença inflamatória intestinal, e a gente precisa estar atento, pois elas comprometem muito a qualidade de vida, e muitas vezes esses pacientes vão para as emergências, utilizam anti-inflamatório para controle de dor, e a gente já sabe que o anti-inflamatório não pode ser usado aqui pelos pacientes, pois a doença progride. Aqui é o primeiro estudo que a gente publicou no Cadastro Nacional de Pacientes. O Cadastro Nacional, hoje, tem mais de 5.000 pacientes, foi impulsionado pelo GDIB. Nesse estudo aqui, a gente viu que o início dos sintomas e o diagnóstico foi em torno de 3,8 anos, então a gente precisa ainda galgar aqui, né? E por isso que a gente está fazendo exatamente isso aqui, para a gente conseguir ter um diagnóstico precoce. Essa jornada é pior na doença de Crohn, porque muitas vezes o paciente vai ter dor, e não vai sangrar, e aí ele vai ter um diagnóstico de intestino irritável. Enfim, na retocolite ele sangra mais, então essa janela, esse ato é menor. Tá? E essa é a jornada do paciente. A gente precisa detectar precocemente, tratar de forma individualizada, ter empatia, acolher o paciente. Infelizmente, nas consultas, os ambulatórios estão muito cheios, a gente não consegue trabalhar tudo o que a gente queria, inclusive com saúde mental. A gente gostaria muito de ter um ambulatório que fosse integrado com o pessoal da nutrição, com o pessoal da psicologia. Isso é nosso sonho, né? A gente luta por isso, mas a gente ainda não tem isso na prática. É por isso que a percepção dos pacientes, muitas vezes, não é tão boa, porque é na correria ali da gente estar dando conta de, muitas vezes, um ambulatório de mais de 10 pacientes por turno. Aqui está um QR Code para uma cartilha de prevenção, uma cartilha de prevenção do GDIB, que a gente confeccionou há mais ou menos uns 4, 5 anos. Vale a pena, depois vocês darem uma lida. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todas as colegas, parceiras de profissão e nessa luta. E é isso aí, à disposição.